Se você está trilhando ou você quer trilhar o caminho do minimalismo, você vai passar por um processo de reavaliação das suas compras. A gente sabe que no sistema em que a gente vive é inevitável precisar comprar coisas. Nós compramos para nos vestir, compramos para nos alimentar, compramos experiências e compramos uma série de outras coisas. Mas se tem uma coisa que quem segue o minimalismo faz constantemente é avaliar e reavaliar as suas compras. Pensar se aquilo que você está comprando, que você costuma comprar, faz realmente sentido para a vida que você quer viver. Pensando nisso, eu vim responder uma tag que é muito comum para quem fala de minimalismo, que são coisas que eu não compro mais. Aproveita para depois me contar aqui embaixo quais coisas que você não compra mais por entender que não é necessário ou que não faça mais sentido para a sua vida. As primeiras coisas que eu não compro mais e que eu coloquei aqui são coisas relativas ao supermercado. Eu acredito que todo mundo aqui passe pelo menos uma vez por mês pelo supermercado. E aí eu vou começar falando com vocês sobre coisas que eu não compro mais no supermercado. E a primeira coisa que eu não compro mais é nugget. E eu não compro mais porque eu até acho alguns gostosos, mas eu entendo que não é saudável. Então aqui em casa eu procuro não comprar coisas que não são tão saudáveis. E apesar do nugget ser super prático de fazer, eu procuro não comprar. Então, se eu quero uma coisa mais rápida e prática, por exemplo, eu faço um ovinho mexido, um omelete rapidinho, mas eu procuro não comprar muitas coisas industrializadas aqui em casa. Isso não quer dizer que eu não coma. Então, se eu estiver na casa de uma pessoa e for o que tiver para comer, gente, eu vou comer de boa, mas eu procuro não comprar aqui para casa. Até porque se eu comprar, na primeira oportunidade eu vou fazer aquilo. Então, eu prefiro não comprar essas coisas. Isso não quer dizer que a gente tenha uma alimentação nossa, impecável, ultra saudável, mas a gente procura sim aqui em casa comer bem, comer coisas saudáveis no nosso dia a dia. E seguindo essa mesma justificativa, eu também não compro mais achocolatado, hambúrguer industrializado, aquela caixinha de hambúrguer, biscoitos recheados, biscoito de água e sal, porque apesar de acharem que é saudável, não é. Iogurte saborizado, aqueles iogurtes de morango, de ameixa. Eu comprava todos os meses há bastante tempo atrás, mas hoje eu entendo que aquilo não é saudável, então eu não compro. Quando eu tenho que comprar iogurte, que não é sempre, eu compro aquele natural mesmo. Também não compro xarope de guaraná, e era uma coisa que nós comprávamos todos os meses. E também aqueles sucos de pozinho também que a gente não compra mais. Então no dia a dia a gente procura beber água mesmo, porque é a mais saudável, e eu faço também alguns dias da semana suco natural. Gosto de fazer suco de abacaxi, suco de maracujá, e aí eu faço direto da fruta. Principalmente porque meu filho leva, né, pra escola o suquinho pro lanche. Eu acabo fazendo também, daí às vezes a gente bebe na janta, no almoço, e ele leva pra escola também. Outra coisa que nós não compramos, e eu já comprei e foi péssimo assim, é aquele cup noodles, sabe? Aqueles copinhos que vem com... que você coloca água e coloca no micro-ondas. Gente, a sensação que eu tive quando eu tomei aquilo era que, tipo, o câncer estava descendo pela minha garganta, assim. É um negócio bem industrializado e eu não tive coragem de comprar mais. E uma outra coisa que eu comprava no início também do nosso casamento, mas que eu não compro mais é miojo, porque também não é nem um pouco saudável. Mesmo se você não usar o pozinho, é melhor você fazer um macarrão mesmo do que você fazer aquele miojo. Saindo um pouco dessa seção de comida, né, de alimentação, outra coisa que eu não compro mais é aromatizador de ambiente. Eu já comprei bastante isso, inclusive no início do casamento, teve uma semana da limpeza de um supermercado aí, que é super famoso, pelo menos aqui no Rio, e aí eu comprei, teve uma promoção e eu comprei 6 aromatizadores de ambiente, que duraram mais de 5 anos. Inclusive eu tenho um aqui em casa, que de vez em quando eu uso no banheiro, mas gente, sai um monte de espuma, é um negócio assim, né, que já tá mais do que vencido. Mas enfim, não compro mais aromatizador de ambiente. E outra coisa que eu não compro mais, eu comprava bastante,
é aquelas pedras sanitárias de colocar no vaso sanitário. Então, ao longo do dia, né, quando eu vou ao banheiro, eu sempre coloco uma tampinha de desinfetante, né, de um cheirinho que eu tenho, né, pra passar pano na casa. Então, fica sempre um pouquinho de desinfetante lá no banheiro, daí eu pego uma tampinha e coloca e já dá um cheirinho no banheiro. E eu também uso aquele desinfetante para outras coisas aqui em casa. Então, não sinto falta de comprar aquela pedra sanitária. Outra coisa que eu não compro mais é esmalte. Vocês podem reparar aqui que eu quase não pinto as minhas unhas. E eu quase não pinto as minhas unhas porque não é algo que eu me importe muito. Pra ser bem sincera, eu gosto das minhas unhas assim. Então tá até meio grande, né? Eu gosto delas bem curtinhas e limpinhas. E também porque eu já tive um período de fazer a unha toda semana. Só que era um estresse semanal. Primeiro porque eu não amava estar ali fazendo a unha. Eu sei que pra muitas mulheres é uma terapia, mas pra mim não era. E segundo, que eu faço muitas coisas em casa. Eu cozinho, sabe? Eu coloco a mão na massa, eu limpo a casa, eu lavo louça. E aí, mesmo às vezes usando luva, minha unha acabava estragando. Então, eu começava a ficar estressada com isso. Então, hoje eu quase não pinto as unhas. E quando eu sinto o desejo de pintar, eu vou a uma manicure e ela já tem tudo que precisa lá, inclusive o esmalte. Outra coisa que eu não compro é relógio de pulso. Eu nunca liguei muito para relógio de pulso, eu fico até meio estranha com isso. Eu já tive, mas eu nunca usava, porque realmente eu não tenho, né, essa vontade de usar relógio de pulso. Então, eu não compro mais. Eu também não compro mais revistas. Eu não sei ainda se ainda vendem revistas, mas eu já comprei bastante revistas. Tanto aquelas revistas adolescentes, como, por exemplo, Capricho, acho que Toda Teen, né, que tinha. Também revistas como Galileu Galilei, Época, que era revistas que eu comprava. Também comprava aquela revista Guia do Estudante, né, que falava muito sobre... que eu sempre gostei muito de estudar, né, e falava muito sobre temas de vestibular. E eu não compro mais essas revistas. Eu também não compro mais roupas para eventos especiais. Então, festa fantasia, casamento ou eventos assim que as pessoas geralmente compram uma roupa nova, eu dificilmente compro. Na verdade, eu não compro roupas para eventos. Primeiro que eu quase não vou a eventos especiais. E quando surgem esses eventos, eu tento adaptar o que eu já tenho aqui em casa ou então eu alugo. Outra coisa é espremedor elétrico. Quando eu casei, eu ganhei um espremedor elétrico da minha sogra, que a gente usava esporadicamente, mas acabou que esse espremedor queimou, daí a gente ficou só com a parte manual dele, né? E não senti mais o desejo de comprar. Eu achava que era super necessário antes de casar. Coloquei até na minha listinha lá, mas é uma coisa que eu uso muito pouco. Quando a gente quer espremer alguma coisa, a gente às vezes nem usa o espremedor manual, a gente espreme até na mão mesmo. Então eu não vejo necessidade de, na minha realidade, ter um espremedor elétrico. Outra coisa que pra mim, assim, né, não é necessário é mesa de centro. Eu acho que mesa de centro é um negócio meio assim desnecessário pra mim, porque fica no caminho, acaba sendo um centro de acúmulo de bagunças, é mais uma coisa ali pra você se preocupar em limpar, enfim, então eu não compro mesa de centro. Também não compro mais coador de papel. No início do nosso casamento, a gente não bebia café. Eu, no caso, ainda não bebo, né? Então eu sempre comprava um negocinho de coador de papel pra quando alguém viesse, alguma visita, a gente fazer café naquele coador de papel e depois descartava. Mas acabou que depois o meu marido ganhou um coadorzinho individual. Depois ele passou a tomar café, né? E aí quando ele quer fazer café, ele faz ali naquele coador individual. Quando vem alguém aqui em casa, eu faço, né? Continuo fazendo naquele coador individual. Dá mais trabalho, né? Talvez dá um pouco, mas é tipo uma vez no ano, 2 vezes no ano. Então, a gente não precisa mais de coador de papel. A gente também não compra mais torradeira. Eu também já ganhei quando eu casei. Usei pouquíssimas vezes, 1 vez, 2 vezes, sei lá. E não senti falta de ter. Depois eu acabei doando ou vendendo, não lembro. Mas foi totalmente desnecessário. Eu também não compro mais sapatilha. Eu tenho uma sapatilha que eu ganhei e de vez em quando eu acabo até usando ela, que ela é um modelo mais básico e tal, e enfim, às vezes eu uso ela, mas eu não compro sapatilha porque não é muito meu estilo. Eu não gosto muito de sapatilha. Então eu prefiro ou um tênis, um mocassim, algo do tipo, sabe?
ao invés de uma sapatilha. Então, por não ser meu estilo e eu não amar tanto, eu não compro. Também não compro impressora, porque nessa fase da minha vida, uma impressora é meio desnecessária. Porque quando eu preciso imprimir alguma coisa, que não é sempre, eu vou aqui na esquina e imprimo. Então, já foi muito necessária pra mim, principalmente durante a faculdade. Então, eu usei muito durante na faculdade, né? Mas depois ela pifou, a faculdade já tinha acabado, então se tornou desnecessário. Eu também não compro mais aqueles móveizinhos de ficar ao lado da cama. Porque, sei lá, primeiro que meu quarto é super pequeno. Eu não tenho muitas coisas pra ficar guardando ali. E eu acho que é só mais alguma coisa pra gente se preocupar em limpar, em arrastar, em acumular coisas. Então, eu não tenho aqueles móveizinhos de ficar ao lado da cama. Também não tenho pipoqueira, porque eu acho que uma panela comum pode fazer pipoca também. E eu também não tenho aparelho de fundir. Eu até gosto de fundir, mas aí quando eu quero comer fundir, eu vou a um restaurante, a um lugar que tenha, e aí como. Porque se eu comprar um aparelho de fundir, eu tenho certeza que vai ficar o ano inteiro lá pra eu usar uma ou duas vezes. Então eu acho que não vale a pena comprar. Eu já até fiz fundir em casa uma vez ao longo desses 8 anos de casada. Eu fiz na panela mesmo e deu super certo. Eu também não compro mais jogos online. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha uns jogos The Sims, coisas desse tipo, né? Que você pagava um valor pra... Nem lembro por que você pagava, mas você pagava o valor. E eu cheguei a pagar isso, mas agora é totalmente desnecessário, que eu não jogo e nem tenho muito tempo pra isso também. Não compro também tempero verde. Isso porque eu tenho uma mini hortinha aqui em casa, né? Eu tenho algumas coisas plantadas em vaso mesmo e que eu uso no meu dia a dia, e porque o meu sogro tem uma hortinha também. Então, sempre que eu vou na casa dele, eu faço meio que umas compras. Então, eu não compro mais isso. Também não compro mais sabonete íntimo. Eu aprendi, né, desde nova, que eu devia ter sabonetes íntimos. Mas aconteceu que há uns 3 anos atrás eu usei um sabonete desse, me deu uma baita alergia, eu passei um baita sufoco. E a minha médica depois ainda me deu um esporro, porque ela falou que usar sabonete íntimo não é saudável. Não compro mais delineador, porque eu não sei usar aquilo em mim e eu também não sinto tanta falta. Também não compro mais louças especiais, assim, louças pra quando alguém vier aqui em casa ou coisas do tipo. Então, os pratos que eu tenho, né, todas as louças que eu tenho, são louças que a gente usa no dia a dia e que quem vier aqui vai usar também. Espero que vocês tenham gostado de conferir as coisas que eu não compro mais, e eu vou gostar também de saber aqui embaixo as coisas que vocês não compram mais. Um beijo e até a próxima!